Perfeito. Gente, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse encontro com tantas pessoas, né? Mais de 47 pessoas participando. Então, é muito gratificante ver tanta gente interessada em pesquisa, tanta gente engajada. Eu queria agradecer o Rodrigo, né? O Rodrigo é uma pessoa muito querida, que eu encontrei através da pesquisa, né? Se tornou um amigo, então, muito obrigada, Rodrigo, por você ter topado estar aqui com a gente, né? No final do expediente. E eu vou apresentá-lo para vocês, né? O Rodrigo é muito mais do que essa apresentação que eu vou fazer, mas como temos formalidades, eu vou apresentar. Então, o Rodrigo, ele é professor doutor do Departamento de Orientação Profissional da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, da USP, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual da Unicamp, pós-doutorado na área de ensino em saúde, com ênfase nos impactos emocionais no ensino clínico em saúde pela Unicamp, pós-doutorado em reabilitação na área de ética e emoções no raciocínio clínico, na USP de Bauru, líder do grupo História, Ética e Legislação da Enfermagem da USP, pesquisador colaborador do grupo do Laboratório de Pesquisa Clínico Qualitativa da FCM Unicamp, áreas de pesquisa e interesse, né? Gerenciamento em saúde, enfermagem, ensino em saúde, história, ética e legislação em enfermagem, psicodinâmica do trabalho em saúde e métodos qualitativos de pesquisa. Rodrigo, muito obrigada por você ter aceito estar com a gente. Fica à vontade. Boa noite, obrigado, Loiane, obrigado a todos. É um prazer estar aqui, né, com vocês, falando de pesquisa qualitativa, que é um tema que para mim é muito caro, faz parte da minha trajetória profissional. Eu estudo pesquisa qualitativa já há uns 15 anos, né? Então, para mim, pesquisa qualitativa faz parte não só das questões metodológicas de pesquisa, mas também das questões relacionadas às questões de clínica mesmo, né? Eu mudei a minha clínica após estudar pesquisa qualitativa. Então, o que eu venho trazer para vocês é um recorte do que eu chamo, do que os autores vêm chamando de pesquisa qualitativa em saúde, que é um recorte da área de pesquisa qualitativa, né, aplicada às ciências da saúde, porque existe sim essa aplicação, esse recorte. As pesquisas qualitativas, elas nascem das ciências humanas, né? E quando a gente tenta aplicar isso às ciências da saúde, que é um outro paradigma, a gente percebe uma necessidade de algumas adaptações e alguns entendimentos conceituais. Pois alguns entendimentos conceituais que nem sempre são evidentes para nós da saúde em si, né? Porque nós estamos formados em um paradigma diferenciado, um paradigma que preza mais as métricas, preza mais as relações de variáveis, e quando a gente trabalha com pesquisa qualitativa, às vezes a gente se pergunta a aplicabilidade, inclusive, né, dos resultados, etc. Então, o entendimento sobre a pesquisa qualitativa em termos de conceitos e resultados, de como se faz, e qual a procedência e qual a validade científica, todas essas são perguntas que acontecem, né, para a pesquisa qualitativa, justamente porque não fazem parte do nosso paradigma, né? Então, faz sentido da gente destrinchar. Então, como a Loiane me apresentou, eu sou professor aqui da USP, São Paulo, e eu trabalho com pesquisa qualitativa aqui no meu grupo de pesquisa, e eu vou fazer esse recorte para vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Conversar um pouquinho sobre a pesquisa qualitativa em saúde, e também ouvir vocês depois dessa explanação, para saber o que é que vocês trabalham, se já ouviram esses conceitos, se faz sentido, se tem algumas dúvidas, etc. Bom, como eu já fiz essa introdução, né, a pesquisa qualitativa em saúde, ela tem uma particularidade interessante. A gente diz que ela nasce das práticas em saúde e ela retorna e deve retornar às práticas em saúde. O que na prática isso significa? Significa que os nossos recortes de objeto, que os nossos problemas de pesquisa, eles têm que sair das questões que envolvem a saúde, sejam questões clínicas, questões de gestão, questões relacionadas
a atenção primária, questões relacionadas ao Sistema Único de Saúde. Então, em que ponto dessa grande ciência, chamada Ciências da Saúde, a gente encontra dúvidas que podem se tornar pesquisa qualitativa, né? Então, esse é o primeiro ponto. E ele deve retornar na ideia de que os nossos resultados precisam, sim, ter uma aplicabilidade prática. E só essa parte de retornar às práticas em saúde já daria uma aula só sobre isso, não é o foco aqui, mas essa questão da aplicabilidade dos nossos resultados em pesquisa qualitativa também é muito cara, não é? Também é muito cara. Então, a pesquisa qualitativa ela tem essa função, as duas primeiras necessidades: vir da área da saúde e retornar ao nosso campo prático, né? E isso, por que isso é importante? Porque, historicamente, as questões que envolvem o que a gente chama de problema de pesquisa, ela nem sempre está ligada a um problema métrico, a um problema de variáveis, a um problema de que você consegue medir, mapear, né? Porque já não é uma coisa recente a discussão que a lente subjetiva sobre as questões que envolvem o fenômeno humano, e aí não só o fenômeno da doença, mas da saúde, da experiência das pessoas no processo de cuidado, no processo de fazer saúde, isso não é algo novo, né? Mas é algo que às vezes não é tão claro em termos de pesquisa, como eu pesquiso elementos subjetivos da minha prática clínica, não é? Esse é o primeiro ponto. E é aí que vem a pesquisa qualitativa para te dar ferramentas para isso. A pesquisa qualitativa vai te dar ferramentas para você pesquisar justamente essa lente subjetiva, esses elementos subjetivos que fazem parte da clínica, do que a gente chama de clínica, do que a gente chama de saúde, do que a gente chama de gerenciamento do cuidado e vários outros construtos das ciências da saúde que podem cair nessa lente, né? Então, a lente subjetiva, ela existe. Como eu faço isso de forma científica? Como eu trago isso para ser palpável, para crescimento de evidência científica sobre isso, né? Um exemplo muito comum, quando a gente começa a falar sobre essas questões subjetivas que envolvem a prática em saúde, é muito comum virem exemplos nessas discussões sobre adesão a tratamento, né? Então, por exemplo, você tem um problema de adesão a tratamento em determinada unidade de saúde. E essa adesão a tratamento, normalmente, ela é mapeada. Então, eu quero saber quais as características da população não aderente, eu quero saber quais as características da população que adere, para saber se existe alguma relação. E nem sempre isso gera uma resposta. Nem sempre isso gera uma resposta no sentido de me trazer elementos para intervir sobre isso. Por quê? Porque tem elementos subjetivos sobre as pessoas não aderentes que uma pesquisa de mapeamento, de métricas e de variáveis não capta, né? Eu gosto muito de dar o exemplo de um colega meu da própria Unicamp, que fez uma pesquisa qualitativa na área de odontologia para pesquisar justamente essa questão da adesão, porque as pessoas não estavam aderindo ao tratamento anticárie de uma determinada unidade de saúde, uma unidade de saúde cheia de recursos, com muitos profissionais capacitados, com muita coisa a dizer, fundamentada cientificamente, e simplesmente o número de cárie aumentava de forma gigantesca, porque eles não aderiam ao tratamento. E aí não se sabia, por mais que se mapeasse, por mais que se entendesse as características da população, por mais que fosse evidente a amplitude do problema e as características do problema, a gente ficava sem saber o que se passava na cabeça das pessoas. Fez-se uma pesquisa qualitativa sobre isso e as questões que vieram da população pesquisada foram interessantíssimas, porque trouxeram uma questão espiritual para o problema. As pessoas relatavam na pesquisa qualitativa, nesse caso, que elas não aderiam ao tratamento por uma questão de que a dor de dente era uma forma de expiação de pecados, né? Uma forma de expiação de pecados. Ou seja, um elemento subjetivo, nesse caso espiritual, né, dessa comunidade, que nunca uma pesquisa que trabalharia com métricas iria captar, né?
Então, é um exemplo, dentre tantos outros, que faz com que a gente pense não em nível de comparação, o que é melhor, mapear, fazer métricas ou traçar uma lente subjetiva sobre as questões que envolvem a saúde. Não é uma questão de comparação, é uma questão de envolver, como a própria imagem traz, um elemento de intersecção do sujeito. Um elemento de intersecção do sujeito, né? Entender que eu preciso sim mapear a partir de pesquisas experimentais, a partir de pesquisas populacionais, mas eu preciso sim trazer a luz para elementos subjetivos, porque senão os problemas da saúde, que por si só são muito complexos, eles ficam incompletos, né? Então é nesse sentido que a importância da pesquisa qualitativa cresce, né? Então eu trago alguns exemplos, né? Eu dei esse primeiro exemplo do dentista da atenção primária, que é justamente esse exemplo 1 aí desse slide, né? Então, o exemplo 2 é do meu doutorado. Eu perguntei para os médicos residentes como eles se sentiam trabalhando com adolescentes grávidas, né? Eu estava estudando questões éticas relacionadas ao trabalho com adolescentes grávidas em um ambulatório de pré-natal de adolescentes. E muito interessante que eles trouxeram, um deles trouxe o seguinte: diagnosticar e tratar a condição clínica dela é muito mais resolvível do que eu tentar organizar a vida dela. Então eu não vejo sentido no que eu estou fazendo. Eu não fui preparado para isso. Ou seja, a angústia de se trabalhar com os elementos sociais de vulnerabilidade da paciente foi um elemento de angústia desse médico residente, e isso é importantíssimo, e foi importantíssimo na minha pesquisa, para a gente traçar estratégias de ensino em serviço e estratégias de melhorias de instrumentos para trabalhar com essas adolescentes grávidas, a partir de uma pesquisa qualitativa, a partir do entendimento subjetivo sobre o que se passa na cabeça desses profissionais que são formados muito bem para resolver questões clínicas, como ele mesmo diz, mas ele não foi formado para ouvir. Esse discurso desse médico residente especificamente veio depois de um relato de que ele ficou meio sem saber o que fazer quando ele perguntou para a adolescente assim: você está bem? Como é que está a sua saúde? Como é que você está se sentindo? Ela falou: bom, eu estou me sentindo ótimo. A única coisa que me deixa triste é que eu tive que sair do colégio porque eu estou sofrendo bullying, porque eu estou grávida, né? Um adolescente de 14 anos relatou isso para ele. E quando ela falou isso, ele ficou meio sem saber o que fazer com essa informação. Ele ficou sem saber, porque ele não conseguia pensar clinicamente com aquela informação, e do tipo, o que é que eu faço agora, né? Mas a informação veio, a paciente está na minha frente, elas estão me olhando para saber o que eu faço com aquilo, e aí? Isso causou angústia, né? Então, entendendo esses elementos subjetivos do trabalho clínico, a gente consegue intervir com instrumentos, com estratégias, etc., né? E aí os exemplos vão ao infinito, né? Eu trouxe aqui alguns. Esse também sobre ética clínica. Eu sabia que o protocolo indicava que aquele procedimento, mas olha para ele ali, tão frágil, apontando para o paciente. Eu me perguntei se aquilo era realmente o melhor, né? Então, foi uma ponderação de uma enfermeira em determinada pesquisa sobre se o que ela estava fazendo, apesar de ser tecnicamente protegido pelo protocolo institucional, era de fato melhor a se fazer, fazendo um comparativo com os próprios valores, ou seja, uma incompatibilidade entre o valor pessoal sobre o que deveria ser feito com aquele paciente e o protocolo que diz o que deveria ser feito com aquele paciente. Então, isso gera uma angústia de origem ética que faz com que a gente faça uma pesquisa para entender quais as consequências, o que se passa na cabeça desses profissionais que pensam dessa forma, etc., né? Então, só alguns exemplos para trazer, para mostrar como os elementos subjetivos estão no dia a dia da nossa prática. Então, não é algo filosófico, não é algo muito etéreo, onde a gente não consegue dados concretos para se trabalhar. Não, são dados concretos, são elementos do nosso dia a dia, não é? E esses elementos do nosso dia a dia precisam se transformar em perguntas de pesquisa, né? Então, quando você tem elementos subjetivos da angústia de uma equipe, por exemplo, você tem perguntas subjetivas sobre quais os sentimentos da equipe de enfermeiros diante da administração de sedação paliativa no paciente com doença oncológica em fim de vida.
essa pergunta 1 foi pergunta de um mestrado de uma colega minha lá na Unicamp, que foi derivada da própria experiência profissional dela. Então, ela é enfermeira, uma enfermeira de UTI, e ela tinha como trabalho, né, fazer esse procedimento de sedação paliativa no paciente. Mas o sentimento de angústia que ela tinha ao fazer isso era tamanho que ela começou a se questionar se o que ela estava fazendo era saudável para o paciente ou ela estava ajudando ele a morrer. Então, a angústia foi nesse sentido. Isso se transformou numa pesquisa de mestrado, onde ela investigou justamente isso em equipes que trabalhavam com esse procedimento, esse tipo de paciente. Então, a gente consegue perceber que esses elementos subjetivos se transformam em pesquisa. Tá? A pesquisa 2, por exemplo, a questão 2, nasceu de uma observação no corredor do Hospital de Clínicas da Unicamp, onde no ambulatório de câncer de cabeça e pescoço. Porque o que é que acontece? Existia o procedimento de perguntar para os pacientes, né, como eles estavam se sentindo, etc. E foi muito curioso que essa questão de pesquisa nasceu na pergunta como o senhor está se sentindo hoje. Então, o paciente falou, não, eu estou ótimo, a única coisa que eu quero saber é quando é que eu vou poder fazer sexo oral com minha esposa. Eu estou aqui internado e eu preciso saber disso, porque isso está me angustiando. Isso nunca tinha passado pela cabeça da equipe de saúde sobre como essa pessoa estava pensando na sua própria sexualidade com câncer de cabeça e pescoço evidente ali, né? E a partir disso se percebeu que esse tema era importante de ser trabalhado de forma científica, subjetiva, para que houvesse recursos para responder a esse paciente, recursos científicos de evidências para responder a esse paciente, o que até então não existia. Né? Então, outras lentes investigativas de angústia que geram perguntas de pesquisa, e aí quando eu trago a ideia de angústia, essa é uma ideia muito importante para a pesquisa qualitativa, né? Porque a angústia, que é um termo mais subjetivo, né, que deriva até da parte mais filosófica da coisa, ela está presente no dia a dia, nos nossos conflitos éticos, nas nossas tomadas de decisão, nos nossos gerenciamentos, e etc. Então, a saúde está, a ciência da saúde, o trabalho em saúde está imerso no que a gente chama filosoficamente de angústia. E é justamente essa angústia que provoca perguntas de pesquisas riquíssimas para pesquisa qualitativa, né? Sempre no intuito, portanto, de investigar as questões subjetivas que envolvem o fenômeno humano. Esse quadro aqui, ele é um quadro complexo, né? Se a gente fosse parar para trazer ele de forma mais... passar um pente fino nele, a gente iria demorar bastante, mas eu trago alguns elementos importantes para a gente diferenciar. De novo, não comparar, mas para a gente diferenciar alguns recursos importantes da pesquisa qualitativa que nem sempre são muito comunicados, né? Na nossa própria formação acadêmica e profissional, nem sempre a gente percebe isso. Porque, às vezes, a gente pensa, algo científico, o que é que torna algo científico? Né? Uma pergunta de pesquisa científica. A primeira coisa que as pessoas pensam é causalidade. Então, eu preciso fazer uma testagem de associações, eu preciso saber a causa e efeito das coisas, eu preciso fazer relações de variáveis a partir de um poder estatístico. E não é, isso é só um braço do que a gente chama de ciência, né? A ciência, ela é basicamente uma construção de pergunta, de recorte de objeto a partir de uma hipótese falseável, né? A partir de uma hipótese falseável trabalhada por uma metodologia sistematizada e bem fundamentada. É isso que torna algo científico, né? Um recorte de objeto a partir de uma hipótese falseável, trabalhado por uma metodologia sistemática e bem fundamentada. Isso é um conceito de ciência que não é meu, né? É dos epistemólogos do século XX. Então, quando a gente fala que o objetivo da pesquisa qualitativa é compreender significados e não testar associações, é justamente isso. Eu não quero entender, quando eu quero saber
a adesão a tratamento, eu não quero fazer um mapeamento de variáveis, eu quero entender o significado da não adesão para aquela senhora que disse na pesquisa que a dor de dente era uma expiação de pecados. Então, isso é compreender significado. Então, o nexo não é causal, o nexo é de sentido, é uma interpretação contextual para eu fundamentar os meus resultados. Portanto, o perfil da amostra não pode ser probabilística, porque não importa o número de pessoas, eu não vou fazer um poder estatístico para dizer o tamanho amostral. A amostra é sempre intencional. Por que que é intencional? Porque eu tenho sempre a intenção de pesquisar pessoas que vivenciaram aquele fenômeno, né? Então, sempre a pesquisa qualitativa vai pensar sobre isso. Quem vivenciou o fenômeno que eu estou querendo pesquisar? Quem são as pessoas que estão vivenciando o fenômeno da não adesão? Quem são as pessoas que estão vivenciando o fenômeno da angústia por aplicar uma sedação paliativa? São essas pessoas que eu tenho a intenção, portanto, perfil intencional, de pesquisar o que se passa na cabeça delas, para eu sistematizar isso, né, a partir dos meus resultados. Portanto, eu não quero um poder estatístico me dando resultados, eu quero um aprofundamento das informações que eu estou colhendo, né? Então, quando eu tenho um aprofundamento das questões subjetivas que eu estou colhendo, aí sim eu tenho um aprofundamento dos resultados qualitativos. É como se eu tivesse, em vez de mapeando o oceano, a extensão do oceano, eu escolhesse um quadrante do Oceano Atlântico para mergulhar. E é esse quadrante que vai me dar informação sobre o fundo do oceano, não é o mapa dele, né? Então, são funções diferentes. Em vez de eu mapear as pessoas que pensam como pensam, eu vou aprofundar algumas pessoas para entender por que elas pensam como pensam. Esse é o ponto, né? Então, a função da pesquisa qualitativa é diferente, não é nem melhor nem pior, é diferente da pesquisa quant, elas fazem um casamento, inclusive, muito bom, né, para responder as perguntas complexas da área da saúde. Então, por essa razão, nosso produto final, enquanto pesquisa qualitativa, são categorias, não são estimativas, não são probabilidades, não são modelos explicativos do real, do mundo. São categorias, interpretações contextuais, né? Eu começo a entender conceitualmente o que se passa na cabeça das pessoas. E isso é fundamental para eu construir instrumentos de validação, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em fazer validação de instrumento para pesquisas populacionais. Se eu faço uma validação de instrumento sem entender qualitativamente o que se passa na cabeça daquela população que eu quero, para a qual eu quero aplicar, para onde eu quero aplicar o instrumento, dificilmente esse instrumento vai ser muito assertivo, porque eu preciso saber contextualmente se aquele instrumento faz sentido para a população-alvo. E eu só tenho uma forma de saber se esse instrumento faz sentido para a população-alvo. É perguntando para eles, é aprofundando o conteúdo, ou seja, fazendo a pesquisa qualitativa antes de validar o instrumento. Então, é muito comum os estudos lançarem mão de pesquisa qualitativa para começar a construir instrumentos de pesquisa, por exemplo. Esse é um exemplo de aplicabilidade, né, dentre tantos outros. Então, é importante trazer esses elementos porque a gente começa a perceber que as características dos estudos, elas se completam e elas são essencialmente diferentes. Essencialmente diferentes. É por isso que, às vezes, os nossos estudos qualitativos têm 15 pessoas. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas isso é válido? Isso é possível? E você consegue fazer resultados com 15 pessoas, sendo que o meu estudo populacional tem 500, né? Então, sim, consigo, porque eu não preciso de 500, eu preciso de, naquele momento, 15 pessoas que podem aprofundar o que se passa, as questões subjetivas que se passam com aquele problema, né? Então, dava para a gente falar bastante sobre esse quadro, mas a gente vai passar por conta do tempo.
Então, basicamente, o movimento de se fazer uma pesquisa qualitativa é isso. O movimento é esse. Eu tenho um movimento onde eu entendo o fenômeno que eu quero estudar. Então, eu quero estudar o fenômeno da não adesão a tratamento em determinado local. Eu quero estudar o fenômeno da angústia, do sofrimento moral dos profissionais que trabalham em determinada instituição de saúde. Então, eu delimito o fenômeno, que é o que a gente chama de superfície clínica ou superfície da saúde, que é aquilo que é observado dentro da área da saúde. A partir desse fenômeno, eu entendo o significado que as pessoas atribuem a esse fenômeno, que é o segundo nível. A coleta de dados tem a função de trazer à tona o significado que os sujeitos atribuem, ou seja, qual é o significado que Dona Maria deu à não adesão, a questão religiosa, a questão espiritual, qual o significado que Joana deu ao aplicar a sedação paliativa. Então, ela deu um significado de se perceber quase que matando o paciente, o que é que isso implica, né? Então, o terceiro nível é eu interpretar esses significados. Interpretar, é preciso interpretar baseado em uma fundamentação teórica, eu não interpreto do nada, do além, do achismo, né? A interpretação dos significados que as pessoas dão ao fenômeno, ela é sempre fundamentada em uma teoria de base, que precisa estar coerente com o método que você está utilizando, certo? Então, essa interpretação de significados é o último nível. E é bem no sentido de ser um afunilamento mesmo, porque você vai peneirando as coisas. Porque quando eu pergunto para as pessoas como elas se sentem, quando eu pergunto para aqueles médicos, por exemplo, no ambulatório de pré-natal de adolescentes, como eles se sentem ao atender adolescentes grávidas, eles vão me falar um mundo de coisas da própria vida, né, da próprio trabalho, mas nem tudo faz sentido para o meu recorte de objeto. Então, eu faço uma peneira de significados para eu conseguir interpretar. E aí sim, eu chego no nível de síntese da pesquisa, onde eu tenho os meus resultados. Então, de um fenômeno observado, eu passo por uma investigação de significados e para um afunilamento de interpretação, onde eu preciso de uma teoria de base para fazer isso. Na prática, o problema de pesquisa, portanto, como a gente já conversou, ele vem da saúde e são fenômenos psicodinâmicos, sociais, clínicos, individuais, de grupo. Qualquer fenômeno humano que trabalhe com questões subjetivas que envolvam as ciências da saúde é passível de se transformar num problema de pesquisa qualitativa, né? É sempre no intuito de desvelar, né, de aprofundar questões subjetivas. E aí a gente entra no passo a passo do trabalho de campo, né, que eu primeiro faço uma aculturação. A aculturação é outro conceito que, de fato, a gente poderia fazer uma aula só sobre isso, mas, basicamente, a aculturação é um processo de imersão no campo de estudo para eu entender o campo. Então, por exemplo, o meu doutorado eu fiz no Hospital no Hospital CAISM da Unicamp, e eu nunca tinha trabalhado no CAISM, né? Então, o CAISM não me conhecia e eu não conhecia o CAISM. Então, para fazer pesquisa lá, eu precisava me aculturar. Eu precisei passar 2, 3 meses no CAISM acompanhando a rotina dos profissionais, para que eles me conhecessem, para que eu conhecesse a cultura organizacional, como as coisas funcionam, como as pessoas pensam o trabalho, para que então eu pudesse estar apto a coletar meus resultados, né? Então, a aculturação, a grosso modo, ela é essa imersão no campo de estudo para você estar apto a pesquisá-lo, né? E aí você pode fazer o que a gente poderia chamar de estudo piloto, que na pesquisa qualitativa a gente chama, na verdade, de coleta de aculturação, mas estudo piloto é um termo mais consagrado na ciência, né? Então, por isso que eu coloquei aqui para fazer mais sentido para todo mundo, que é basicamente uma coleta para tentar testar o instrumento de pesquisa, se testar como pesquisador que vai fazer a coleta de dados, né? Porque às vezes você não é tão habilidoso em fazer entrevista, por exemplo, da coleta de dados, fazer uma entrevista individual com alguém,
o estudo piloto serve para você se testar como um entrevistador, né? Então, isso faz sentido. E assim você ajusta roteiro, é um roteiro semi-estruturado, então ele não é um roteiro validado ou necessariamente muito rígido. Na pesquisa qualitativa não tem essa rigidez de roteiro. E as seleções dos sujeitos que a gente faz depois disso. Então, essa é a preparação para o trabalho de campo. Uma aculturação, né? Depois da aculturação, um estudo piloto, um ajuste de roteiro e uma seleção de sujeitos. Tudo bem até aqui? Então, depois a gente segue para a coleta de dados, né, onde depois de trabalhar com fazer a preparação do trabalho de campo da equipe, a gente entra nas estratégias de coleta, e aqui é muito interessante, porque tem uma diferenciação muito importante aqui entre as pesquisas quantitativas e qualitativas, porque a estratégia de coleta, ela é concomitante à análise. Não se faz coleta para depois analisar. Normalmente, a coleta de pesquisa qualitativa é concomitante à análise. Porque, perceba, se a minha coleta de dados, por exemplo, for uma entrevista individual, eu faço a primeira entrevista. É melhor que eu analise a primeira entrevista antes de passar para a segunda, porque eu já vou para a segunda entendendo quais são os conceitos e os elementos subjetivos que estão surgindo. E quando eu vou para a terceira, eu já analisei a primeira e a segunda. Então, eu começo a me alimentar subjetivamente dos conceitos que estão sendo trazidos pelos participantes. Então, quando eu chego na 15ª entrevista, eu já me abarquei tanto de elementos que respondem à minha pergunta de pesquisa, que aí sim eu posso fechar a minha amostra, né, a partir dos meus critérios, eu posso fechar a minha amostra e fechar a minha análise. Então, por isso que a coleta de dados de pesquisa qualitativa, ela tem que ser concomitante. Porque senão você chega num problema científico grave, que é até que ponto eu posso ir pesquisando as pessoas? Porque aí eu vou entrevistar 10. Mas quem disse que as 10 respondem a minha pergunta de pesquisa? Eu só consigo saber isso se eu fizer uma análise concomitante. Porque senão eu vou cair no viés de achar que eu preciso entrevistar o máximo de pessoas possível. Aí eu entro em um viés de seleção de sujeitos absurdo para pesquisa qualitativa, né? Então, esse é um elemento importante de se falar da coleta de dados de pesquisa qualitativa. A coleta é concomitante à análise, tá? Porque as estratégias de fechamento amostral, elas necessitam dessa concomitância, né? Então, quando a gente pega o instrumento de coleta de dados, que eu falei para vocês, não é um instrumento rígido, não é um instrumento que necessita de ser validado, por quê? Porque a função do instrumento para coleta de dados qualitativa, ela tem uma função muito, muito simples, é uma função de guiar a pessoa na coleta, seja numa entrevista, seja num grupo focal, seja numa observação não participante, etc. Tá? Então, a função do roteiro de entrevista é uma função de ter um gatilho para perguntas importantes a serem discutidas e perguntas acessórias que fazem o aprofundamento necessário. E essas perguntas não vêm do nada, né? Elas são construídas no intuito de responder uma pergunta de pesquisa. Então, é sempre de olho no seu objetivo, sempre de olho na pergunta de pesquisa que você quer responder, né? Então, por exemplo, esse é um exemplo de roteiro do meu doutorado, onde a pergunta disparadora foi o que significa ou representa para você atender adolescentes grávidas. E a partir disso eu fui aprofundando outros elementos para responder a minha pergunta de pesquisa, né? Então, em termos de estratégia de fechamento amostral, eu tenho 3 consagradas. Não são as únicas, mas são as 3 consagradas. O que eu chamo de exaustão, ou seja, eu vou coletar dados com o máximo de pessoas que eu puder naquela instituição. Então, a estratégia de exaustão, ela não se preocupa com o aprofundamento de categorias, mas ela se preocupa em abarcar todas as pessoas elegíveis daquele espaço. Por exemplo, eu vou entrevistar profissionais de saúde dentro de um ambulatório.
Esse ambulatório tem 18 pessoas. Eu não vou me preocupar em aprofundar exatamente uma categoria ou outra para dizer que o meu fechamento amostral foi concluído. Eu vou entrevistar as 18 pessoas. Eu vou entrevistar as 18 pessoas porque elas estão elegíveis e é possível de se fazer, né? Então, a fonte de dados são todas as pessoas elegíveis para o estudo. Isso é o que a gente chama de exaustão, tá? A grosso modo é isso. A saturação, que é o conceito mais consagrado de pesquisa, de fechamento amostral em pesquisa qualitativa, ela é uma... Aí sim, ela precisa de um aprofundamento de categorias. A saturação, ela é sempre por categoria. Então, eu vou fazendo a entrevista 1. Isso me traz elementos pré-categóricos, né? Ou seja, elementos que me fazem refletir sobre a minha pergunta de pesquisa. Então, eu faço a entrevista 2, a entrevista 3, a 4, eu chego na 10ª, eu já tenho um grupo de categorias sobre coisas que estão se repetindo nos discursos das pessoas, né? E essa repetição de elementos subjetivos naquele grupo de pessoas faz com que a saturação aconteça, ou seja, uma saturação de informações. Uma saturação de informações significa que as categorias já têm informações suficientes para estarem aprofundadas e responder a minha pergunta de pesquisa. Muito similar a isso, é uma nova estratégia de fechamento amostral, internacionalmente muito mais aceita do que a saturação e a exaustão, que é o Information Power, né, o poder da informação, que basicamente é muito similar à saturação, mas ele não se preocupa em saturar categorias, ele se preocupa com a informação que vai responder diretamente ao seu objetivo. Ele não se preocupa em saturar categorias, ele se preocupa em construir conceitos com aqueles seus dados que diretamente respondam à pergunta de pesquisa. Então, são 3 conceitos complexos, né? Eu estou trazendo aqui de forma mais direta, um pouco superficial, porque eles são de fato mais complexos, mas para a gente perceber, pelo menos, essa é a função aqui da nossa conversa e desse slide, perceber que existem estratégias diferentes de fechamento amostral, que essas estratégias têm fundamentação teórica e fundamentação metodológica, e que eu preciso escolher isso na minha preparação de projeto. Não é aleatoriamente que eu escolho isso, né? Isso precisa fazer sentido para a minha pesquisa, né? Eu preciso entender, na minha pesquisa mesmo, fez sentido a exaustão, porque eu estava dentro de um espaço restrito de pessoas, né? Ou seja, restrito no sentido de ter poucas pessoas mesmo, e aí eu escolhi fazer uma estratégia de fechamento amostral por exaustão, e não por saturação, informação ou information power. Né? E aí vai depender do projeto, mas é importante que a gente saiba que existem critérios, né? Não é de qualquer jeito e não é em qualquer momento que eu faço esse meu fechamento amostral. Né? Então, seguindo para a parte final, eu quero trazer essa parte da análise, né? Porque, como eu falei, a análise ela é concomitante à coleta. E existem formas de fazer análise. Na verdade, existe o que a gente chama de estratégia de análise e fundamentos da análise. Eu acho que as 2 últimas tabelas elas podem ajudar melhor nisso. Então, por exemplo, a estratégia de análise eu preciso escolher. Eu vou fazer uma análise de conteúdo, ou eu vou fazer uma análise de discurso, ou eu vou fazer uma análise temática, eu vou precisar escolher. E para escolher eu preciso saber o que significa, né? Eu preciso saber o que faz sentido para a minha pesquisa. Então, quando eu entrevisto uma pessoa, eu vou dar importância ao conteúdo manifesto por ele ou ela, né? Ao conteúdo do que é dito e do que não é dito, ou eu vou fazer uma análise do discurso dessa pessoa, como esse discurso dela foi produzido historicamente, né? Ou ainda, quais são os padrões de significado daquela população que emerge dos dados? Eu preciso saber o que é importante para a minha pesquisa. Ou seja, são todos conceitos complexos, mas que mostram que existe estratégia para as coisas, né? A gente não vai fazer uma análise de conteúdo só porque sim, a gente não vai escolher uma análise temática só porque os autores são melhor internacionalmente reconhecidos.
eu preciso entender o que é que eu quero enquanto objeto de estudo e objetivo de trabalho, né? Ao escolher a minha estratégia de análise, aí eu coloco os meus referenciais teóricos, que são que são os meus referenciais de análise, né, para discutir os meus resultados. Então, eu associo a minha estratégia, então eu vou escolher uma análise de conteúdo sendo dialogada com a psicologia da saúde e da pesquisa clínico-qualitativa. Ou não, eu escolho uma análise temática de Brown e Clark e eu vou discutir os meus resultados a partir da hermenêutica dialética, né, de Minayo, por exemplo. Então, eu preciso fazer essa associação. Eu preciso fazer essa coerência entre referencial teórico e estratégia de análise. E todos têm autores principais que trabalham com isso e etc., mas é preciso ter essa coerência entre a estratégia de coleta, a estratégia de análise e o referencial teórico. Para você ter uma validação dos resultados de pesquisa qualitativa, necessariamente você precisa ter essa coerência entre a estratégia de coleta, estratégia de análise e referencial teórico que você segue. E como é que a gente escolhe isso? Entendendo o nosso objetivo de pesquisa. Porque se o meu objetivo de pesquisa for uma construção de discurso social por meio da linguagem, não faz sentido eu escolher uma análise temática. Se o meu estudo escolher entender as angústias dos profissionais que trabalham com adolescentes grávidas, não faz sentido eu pesquisar uma construção social de sentidos. Eu quero estudar uma construção psicodinâmica de sentidos. Então, tudo isso precisa ser discutido, né? Tem critérios de coerência para essas questões, e isso faz parte da produção de pesquisa qualitativa, tá? Então, para a gente finalizar aqui, é basicamente essa mensagem, né? Trazer não uma aula sobre método qualitativo no sentido rigoroso da metodologia, porque isso demandaria muito mais tempo, mas no sentido de trazer um entendimento das características da pesquisa qualitativa, a sua importância para o desenvolvimento do que a gente chama de saúde, né? E da sua importância de entender os meandros metodológicos para se fazer uma pesquisa qualitativa com rigor, né? Porque esse rigor, essa coerência que vai dar a validação desses resultados, porque isso às vezes é contestado. Qual é a validade de uma pesquisa com 15 pessoas sobre questões subjetivas, né? Isso passa naturalmente na cabeça das pessoas que não compreendem como funciona a pesquisa qualitativa em termos científicos, né? Então, nessa rápida abordagem, eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas questões que façam sentido para vocês, e eu estou aberto também a conversar, falar um pouco sobre alguma dúvida que possa ter surgido, e estou à disposição. Rodrigo, obrigado mais uma vez, e nós vamos então abrir. Nós ainda temos um tempo. Quem quiser fazer algum comentário, por favor. Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Rodrigo. Obrigado pelas palavras, pela aula. Uma dúvida que eu fiquei aqui, né? A gente fala bastante de revisão sistemática com ou sem meta-análise, né? Normalmente são para dados quantitativos. Como que ficaria para estudos qualitativos, né? Seria possível? Como que funciona? Sim. Tem muitas revisões sistemáticas que a gente chama de metassínteses, né? Onde a gente trabalha com elementos, com artigos qualitativos para se fazer uma sistematização desses dados. Agora, naturalmente, a gente não faz meta-análise quando a gente trabalha com revisões sistemáticas de pesquisas qualitativas, né? Porque aí fugiria do escopo do que a gente quer com a meta-análise. Mas dá para se fazer revisões sistemáticas, especificamente com pesquisa qualitativa, e isso se faz bastante dentro daquele escopo, por exemplo, que eu falei, sobre o entendimento de condutas clínicas, diante de condutas clínicas que você não sabe exatamente como agir, né? Então, por exemplo, eu fiz uma meta-análise, ou seja, uma revisão sistemática de artigos qualitativos, sobre a atuação da equipe multiprofissional com pacientes psiquiátricos que tomam determinado tipo de medicação.
porque a conduta clínica já estava muito bem fundamentada, né? A farmacologia já estava muito bem fundamentada, mas faltava o entendimento do manejo do paciente que traz elementos subjetivos para essa conduta, né? Então, a metassíntese foi justamente nesse sentido. Então, funciona bastante, principalmente para elementos clínicos assim. Tá ótimo, professor. Obrigado. Thales, cuidado que o seu microfone está aberto. Desculpa, professor. Leonila. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite. Dúvida. Tá baixo, Leonila. Você tá com o seu som tá. Segundo, por favor. Professor Rodrigo, melhorou? Melhorou. A minha dúvida é com relação a os autores empregados para fazer a análise. Conforme a gente vai analisando vários artigos publicados no Brasil, a gente vê recorrentemente sempre se usar muito Foucault, Minayo e Bardin. Então, gira nesses três. Foucault, Minayo, Bardin, Bardin, Foucault, Minayo. Raramente a gente vê Émile Durkheim, Schultz, da teoria fenomenológica. Então, assim, a gente tem muito poucos outros autores aí sendo utilizados. Por que é mais utilizado recorrentemente esses três aí que eu citei no Brasil? Você faz uma crítica a algo que a gente já faz bastante para o rigor metodológico da pesquisa qualitativa. É um problema muito grande isso. Por quê? Porque os autores, isso só retrata que os autores em pesquisa qualitativa estão sendo escolhidos por hábito e não por coerência. Essa é a questão. Então, por que se usa muito Bardin, por exemplo? Bardin tem um uso cultural no Brasil gigantesco, né? Mas ela tem uma especificidade de uso, não é para qualquer pesquisa. Então, a estratégia de análise de Bardin, por exemplo, ela faz muito sentido para as pessoas que querem sistematizar categorias previamente já descritas na literatura. Eu quero estudar a categoria X, Y e Z. Eu quero aprofundar isso com a minha pesquisa qualitativa em uma análise de conteúdo. Bardin é excelente para isso, porque ela vai fragmentar até que quase quantitativamente as coisas. Mas as pessoas não pensam nisso porque existe um hábito de se escolher Bardin e Minayo, sem perceber, por exemplo, que Minayo trabalha com questões sociais dos fenômenos humanos. Então, às vezes eu vejo pesquisa que trabalha com um fenômeno psicodinâmico, quase que psicanalítico, trabalhando com Minayo, o que não faz o menor sentido. Ou seja, esse é um retrato, isso que você traz é muito coerente, porque é um retrato de um desconhecimento da coerência que eu disse que é necessária para a validação da pesquisa qualitativa. Você tem que escolher o seu desenho de estudo, o seu referencial teórico, o seu referencial de análise com coerência, que faça sentido. Se o meu recorte de objeto é um recorte sociológico, faz sentido eu usar Minayo. Se o meu recorte é um recorte fenomenológico, eu preciso escolher que vertente da fenomenologia eu estou falando, qual dessa vertente da fenomenologia, que desenho de estudo faz sentido para isso, e aí sim eu faço um projeto nesse sentido. Esse é o caminho, né? Então, a resposta à tua pergunta é essa. Esse é um retrato de um desconhecimento de como é o rigor, de fato, da pesquisa qualitativa, porque isso, de fato, não deveria existir. Pessoal, mais alguém? Aproveitem. Nós ainda temos alguns minutos e aproveitem a disponibilidade do professor Rodrigo. Daniela. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, que agora que eu estou me aventurando, né, nessa temática, quando você vai estruturar esse roteiro de entrevista, geralmente ele traz perguntas de múltipla escolha ou são perguntas abertas? O que é mais adequado, né? Não sei se tem talvez tenha até literatura indicando isso.
O roteiro de pesquisa qualitativa, é sempre de perguntas abertas. Às vezes, nem precisa ser uma pergunta. Às vezes, podem ser tópicos a serem discutidos, sabe? Entendi. Então, quando a gente faz um roteiro de pesquisa qualitativa, a função dele é guiar a pessoa na coleta dos dados qualitativos. E isso, na prática, parece meio óbvio o que eu disse, mas isso, na prática, é muito importante, porque, assim, quando eu faço uma entrevista individual, é diferente de eu fazer uma aplicação de questionário fechado. É muito mais complexo, inclusive, porque você aplicar um questionário de sim ou não, ou uma escala Likert para a pessoa, você deixa na mão dela a angústia de responder e marcar o X. Quando você está coletando a partir de uma entrevista, por exemplo, você tem que interagir com a pessoa. Né? A partir da interação, e a qualidade da interação faz com que haja qualidade ou não do resultado. Então, o roteiro ele serve para dar qualidade a essa interação. Então, eu tenho uma pergunta disparadora que vai dar qualidade ao início da minha interação. Eu tenho perguntas acessórias que vão me permitir manter a fluidez da conversa com o outro para que haja continuidade na qualidade da coleta de dados. Entende? Porque, no final das contas, dando o exemplo da entrevista individual, tem outras técnicas, mas vou dar o exemplo dessa. Na entrevista individual, eu preciso que o participante se sinta livre falando. Eu não posso fazer com que ele se sinta dentro de um ambiente de sim ou de não, sabe? Num ambiente fechado, onde ele se sente coagido a responder tal coisa. Não, eu quero que ele se sinta como se ele estivesse conversando comigo numa cafeteria, né? Não, fala aí, me conta quais são as angústias que você tem a atender adolescente grávida, fala para mim. Né? Não, cara, pô, eu aprendi tanta clínica na residência, agora eu tenho que lidar com um adolescente que diz que o problema dela é a escola, isso não faz sentido para mim. Ah, não faz sentido para você? E o que faz sentido para você? Fala um pouco para mim sobre isso. Ou seja, tem que rolar de forma natural, sabe? Então, o roteiro, ele precisa ser aberto justamente para que haja uma abertura dessa interação, para que haja fluidez, sabe? Não sei se eu consegui te responder. Com certeza. Muito obrigada. Emília? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Pensando, então, na possibilidade de alguém que queira, então, se aventurar numa pesquisa qualitativa, professor. E aí, assim, levando-se em consideração que você trouxe alguns nomes de alguns teóricos, e acredito que deve existir mais números, né, deles, como que a gente pode trilhar um caminho inicial para a escolha desse referencial para o nosso trabalho, assim? Qual seria esse caminho inicial para não ter que estudar todos? Um caminho, assim, que seria mais fácil para a escolha desse referencial, para quem está iniciando. Legal, boa pergunta, Emília. Normalmente, a gente segue uma linha de pesquisa qualitativa a partir do entendimento do que é importante se pesquisar no fenômeno humano. Então, para algumas pessoas ou para alguns grupos, por exemplo, fenômenos sociais são mais importantes do que fenômenos psicodinâmicos, por exemplo. Então, só aí você já consegue fazer um afunilamento de muitos desenhos de estudo. Então, eu quero estudar fenômenos sociais. Pronto, beleza. Mas o que dos fenômenos sociais? Ah, não, eu quero estudar fenômenos sociais relacionados a como o indivíduo pensa consigo mesmo, influenciado pela sociedade. Ah, então eu estou restringindo. Eu quero saber como o indivíduo pensa, baseado no que ele vive na sociedade. Então, eu já restringi, talvez uma ground theory funcione para mim, que é um desenho de estudo que trata justamente disso, ou não, eu quero investigar o fenômeno social a partir do discurso. Então, eu vou investigar os autores que trabalham, por exemplo, com o discurso, e como o discurso é construído socialmente. Então, eu vou estudar Foucault, eu vou estudar autores que trabalham com a ideia de discurso, né? E outros tantos que trabalham com essa ideia. Então, é dessa forma que a gente vai afunilando. Outra forma também, associada a essa, é você entrar num grupo de pesquisa que já esteja discutindo determinadas construções de objetos de estudo, que provavelmente já tem linhas específicas de discussão daquilo, e isso vai te ajudar, né,
Então, você gosta de construtos sociais, então eu vou me associar a grupos que trabalham com isso e eu vou conhecendo os construtos sociais e os autores e eu vou vendo com quem eu me adequo, sabe? Então, essa é uma forma de escolher as vertentes. E aí, quando você tiver uma ideia do que você quer, só vai, entendeu? Ver qual é o desenho de estudo que faz sentido com aquela vertente de pensamento, e a partir disso, quais são as técnicas de coleta e de análise que você precisa se aprofundar para fazer coerência com aquele autor e com aquela estratégia, e aí sim você deslancha na pesquisa. Mas eu acho que talvez seja começando desse macro até o micro, né? O macro, qual é o fenômeno humano que eu quero pesquisar, e o micro, quem é que fala sobre isso. Muito obrigada, professor. Nada. Bom, dado o adiantado da hora, nós vamos encerrar. Então, professor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Esperamos que a gente possa contar com a sua participação num outro momento para, inclusive, acatando a sua sugestão, estender alguns tópicos que o senhor hoje passou rápido por conta do tempo. Afinal de contas, nós temos muitos pesquisadores aqui que têm, obviamente, interesse em seguir pela vertente da qualitativa, e a gente também está começando, enquanto grupo, a realmente fazer a opção pela qualitativa. Então, muito obrigado mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, voltamos a nos ver em 15 dias novamente, tá? Rodrigo, boa noite. Obrigado. Muito obrigado a todos pela presença, pela oportunidade, podem me chamar que eu vou ter o prazer de trazer, com recursos tecnológicos melhores para não atrasar tanto. Fique em paz, Rodrigo, muito obrigado, hein? Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado, tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.